Muita gente acha que depois dos 65 anos, a saúde se resume a tomar os remédios na hora certa, medir a glicose e seguir a vida como dá. Mas quem convive com o diabetes na terceira idade sabe que o corpo muda, os sintomas mudam e os riscos aumentam. Você começa a se sentir mais fraco, com mais dificuldade de enxergar. O raciocínio parece mais lento, as pernas cansam mais fácil, o sono não vem e qualquer feridinha demora semanas para cicatrizar. E o que pouca gente fala, e quase ninguém explica direito, é que grande parte desses sintomas não são apenas efeito da idade ou complicação do diabetes. São causados por hábitos alimentares silenciosos, mas perigosos. Hábitos que, por serem comuns, passam despercebidos, mas que podem estar sabotando seu tratamento e piorando sua saúde a cada refeição. Hoje vamos te mostrar os piores erros alimentares que os idosos com diabetes ainda cometem todos os dias. E o mais importante, vamos te mostrar como corrigi-los de forma simples, prática e acessível. E sim, ainda dá tempo. Não importa se você já tem diabetes há anos ou se está começando a cuidar agora. Ajustar a alimentação pode mudar tudo. E para te mostrar como isso é real, deixa eu te contar o caso da dona Lúcia, de 72 anos. Ela vivia cansada, com a glicemia descontrolada, dormindo mal e sem energia nem para dar uma volta no quarteirão. Achava que era normal. Até que um nutricionista da UBS perguntou: "Como está sua alimentação no café da manhã?" Ela respondeu: "Ah, só um pãozinho com margarina e um cafezinho." Só que esse simples pãozinho era o começo de um ciclo que estava aumentando a glicose, inflamando o corpo e destruindo sua energia todos os dias. Depois que ela fez alguns ajustes simples, como tirar o pão branco e incluir alimentos que regulam o açúcar no sangue, ela mesma disse: "Parece que tiraram uma névoa da minha cabeça. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Cada hábito que vamos revelar pode ser um ponto de virada na sua saúde. E muitas vezes, tudo começa mudando o que colocamos no prato." Erro 1. Comer muito pão branco ou bolachas de água e sal achando que são leves. Esse é um erro que parece pequeno, mas que causa um estrago enorme no controle do diabetes, especialmente em idosos. O pão francês quentinho, o biscoito cream cracker ou aquela torradinha sem açúcar parecem opções leves, mas a verdade é que esses alimentos são feitos de farinha branca refinada e têm índice glicêmico altíssimo, ou seja, mesmo sem parecerem doces, eles se transformam rapidamente em açúcar no sangue, elevando a glicemia em poucos minutos. E pior, como são pobres em fibras e nutrientes, causam picos e quedas de açúcar, aumentando a fome logo depois. Isso leva ao cansaço, à irritabilidade e aquela sensação de barriga cheia, mas corpo vazio. Muita gente acha que por não terem açúcar visível, esses alimentos são seguros para quem tem diabetes. Mas a farinha refinada age como um açúcar escondido e, quando consumida todos os dias, especialmente no café da manhã e no lanche, cria um estado de inflamação crônica que aumenta o risco de complicações como neuropatia, má circulação, visão turva e até AVC. Mas o que fazer no lugar? A boa notícia é que a troca pode ser simples. Substituir o pão branco por pão integral de verdade, com pelo menos 2 gramas de fibras por fatia, ou até por uma fatia de batata doce cozida com azeite e chia, pode trazer saciedade sem elevar tanto a glicemia. O ideal é sempre combinar o carboidrato com proteína e gordura boa. Por exemplo, ovo mexido com azeite, abacate com limão e iogurte natural com farelo de aveia. São alimentos que ajudam a segurar o açúcar no sangue e mantêm a energia por mais tempo, sem causar picos perigosos. E mais, ao fazer essa simples substituição, você vai perceber que o corpo responde. A glicemia fica mais estável, a fome diminui, o intestino melhora e até a memória fica mais nítida. Porque quando a alimentação funciona a favor do corpo, até o cérebro agradece. Erro 2. Beber sucos naturais ou comer frutas erradas achando que estão cuidando da saúde. Esse é um dos erros mais comuns entre idosos diabéticos e também um dos mais perigosos. Muita gente acredita que suco natural é sempre uma opção saudável. Afinal, é fruta, tem vitaminas, é natural. Mas o que poucos sabem é que para quem tem diabetes, um copo de suco, mesmo feito em casa, sem açúcar, pode ser tão prejudicial quanto um refrigerante. Isso acontece porque o suco concentra o açúcar da fruta sem trazer as fibras que existem na polpa ou na casca. Ou seja, você toma um copo e em minutos o açúcar no sangue dispara. E não é só o suco. Algumas frutas, mesmo sendo naturais, possuem um alto índice glicêmico, especialmente se consumidas em excesso ou sem acompanhamento de fibras e proteínas. Banana muito madura, uva, manga, caqui e melancia são exemplos de frutas que, em grandes quantidades, podem desestabilizar completamente a glicemia de um idoso.
O mais perigoso é que a pessoa acredita estar comendo saudável, quando na verdade está provocando uma oscilação que pode trazer sintomas imediatos: sudorese, visão embaçada, confusão mental, cansaço e até hipoglicemia rebote. Vamos imaginar uma situação real. O senhor João, 68 anos, tomava suco de laranja no café da manhã todos os dias para manter a imunidade. Sentia muito sono depois das refeições, ficava irritado com facilidade e a glicose matinal estava sempre acima de 170. Só depois de substituir o suco por laranja inteira com aveia e canela é que o quadro começou a melhorar. E ele mesmo relatou: "Parece que minha cabeça clareou." Então, o que fazer no lugar do suco? A dica é simples: prefira sempre a fruta inteira, em porções moderadas e acompanhada de fibras. Por exemplo, ao invés de tomar suco de laranja, coma meia laranja com uma colher de linhaça. Troque a banana madura por uma banana verde cozida ou misturada com iogurte natural e chia. E inclua sempre fibras: aveia, farelo de trigo, psyllium, sementes de chia ou linhaça. Esses ingredientes retardam a absorção da glicose e ajudam a estabilizar o açúcar no sangue. E se você ama suco, pode tomar de vez em quando, mas com moderação e de forma estratégica, como um copo pequeno após uma refeição rica em proteínas e fibras, e sempre observe como seu corpo reage. Cada pessoa é única, mas existe um princípio universal: quanto menos açúcar concentrado no copo, melhor para o seu pâncreas. Corrigir esse erro é mais do que uma escolha nutricional. É uma decisão de cuidado com a mente, com os olhos, com os rins e com a qualidade dos seus próximos anos de vida. Afinal, o que parece inofensivo pode estar drenando sua energia todos os dias e você nem percebe. Erro 3. Comer arroz, batata e macarrão e esquecer da proteína de qualidade almoço com arroz, feijão, batata e macarrão. Jantar com sopa de macarrão ou pão com requeijão. Parece familiar? Esse padrão alimentar é muito comum entre idosos brasileiros, especialmente entre os que vivem sozinhos ou têm dificuldade para cozinhar. Mas esse hábito, apesar de tradicional, é um dos mais prejudiciais para quem tem diabetes, porque ele repete o mesmo erro em todas as refeições: muito carboidrato, pouca proteína e pouquíssima fibra. O resultado? A glicose sobe rapidamente após as refeições e o corpo não consegue manter os níveis estáveis por muito tempo. Além disso, a falta de proteína contribui para a perda de massa muscular, fraqueza, desequilíbrio e maior risco de quedas. Problemas extremamente graves para a terceira idade. E tem mais: uma refeição rica em carboidratos simples, sem proteína, provoca sonolência, inflamação e até alterações no humor e na memória. É como se o corpo recebesse combustível errado e o motor começasse a falhar. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque ainda existe a ideia de que arroz com batata sustenta, que carne é pesada ou que basta um pouquinho de frango para equilibrar o prato. Só que, para o idoso diabético, a proteína é essencial. Ela ajuda a manter os músculos ativos, regula o apetite, evita picos glicêmicos e mantém o metabolismo funcionando de forma mais eficiente. Vamos pensar no caso da dona Edith, 75 anos. Ela dizia que não gostava muito de carne e almoçava só arroz, feijão e farofa. Sentia muito cansaço nas pernas, a glicemia variava muito e o intestino estava sempre preso. Foi só depois que a filha começou a incluir ovos, peixe grelhado, frango desfiado e até um pouco de tofu nas refeições, que o quadro mudou. Em menos de um mês, Dona Edith relatou que se sentia mais forte, mais firme nas pernas e menos confusa depois do almoço. Então, o que fazer? A solução é simples. Coloque uma fonte de proteína em todas as refeições principais. Pode ser ovo, peixe, frango, carne magra, tofu, iogurte natural ou até uma porção de leguminosas ricas em proteína, como lentilha e grão de bico. E combine com fibras, como vegetais crus, folhas amargas e sementes. Reduza o arroz para meia concha. Use o macarrão apenas como acompanhamento, não como base do prato. E, se possível, prefira batata doce ou mandioca cozida no lugar da batata inglesa ou do pão francês. Lembre-se, a proteína é o tijolo do corpo. E para o idoso diabético, ela é o que sustenta os músculos, estabiliza a glicemia e evita que o corpo entre num ciclo de enfraquecimento perigoso. Comer bem não é comer muito, é comer certo. Erro 4. Ficar muitas horas sem comer durante o dia e comer demais à noite. Esse erro é silencioso, mas muito comum entre os idosos com diabetes. Por diversos motivos, como falta de apetite pela manhã, cansaço, preguiça de preparar comida ou até mesmo medo de engordar.
Muitos idosos passam o dia quase sem se alimentar direito, um café ralo pela manhã, um lanche leve no almoço, e quando chega o fim da tarde ou à noite, a fome explode. Aí vem as torradas, o pão, o arroz com feijão, a sobremesa, os biscoitinhos, a compulsão. O corpo tenta compensar o que não recebeu ao longo do dia, e o resultado é uma glicemia descontrolada, justamente no período em que o metabolismo está mais lento. Esse padrão de pular refeições e comer muito de uma vez é especialmente perigoso para quem tem diabetes. Ele desregula a produção de insulina, aumenta o risco de hipoglicemia noturna, atrapalha o sono e interfere diretamente na disposição do dia seguinte. Além disso, comer muito à noite sobrecarrega o sistema digestivo, eleva a glicemia durante a madrugada e impede o corpo de descansar e se regenerar como deveria. O segredo aqui está no ritmo. O corpo do idoso já não produz energia como antes. Ele precisa de combustível leve e constante, especialmente para manter o cérebro ativo, os músculos em movimento e o metabolismo equilibrado. Por isso, a orientação é: faça pequenas refeições equilibradas a cada 3 a 4 horas, com uma boa base de proteína, fibra e gordura saudável. Pode ser uma banana verde com canela pela manhã, um ovo mexido no meio da manhã, um almoço com legumes e frango, um iogurte com linhaça à tarde e uma sopa leve no jantar. Evite comer grandes volumes de uma vez, especialmente à noite. E, se possível, jante até 2 horas antes de dormir. Isso já reduz drasticamente os picos de glicemia noturna e melhora muito a qualidade do sono. E lembre-se, comer bem não é comer mais, é comer no tempo certo. Erro 5. Trocar o açúcar pelo Diet Light, mas continuar comendo produtos ultraprocessados que sabotam a saúde. Hoje em dia, há uma prateleira inteira no supermercado dedicada a produtos para diabéticos. Bolachas diet, sucos light, gelatina zero, cereais sem açúcar. E o que muitos idosos acreditam é que, por estarem marcados como diet ou light, esses alimentos são seguros e saudáveis. Mas a verdade é que muitos desses produtos são altamente industrializados, ricos em sódio, adoçantes artificiais e aditivos químicos que inflamam o corpo e dificultam o controle glicêmico. Mesmo sem açúcar, esses alimentos podem conter farinha refinada, amidos modificados, conservantes e óleos de baixa qualidade, que aumentam a resistência à insulina e agravam a inflamação no organismo. E o pior, eles passam a falsa sensação de segurança. A pessoa consome sem culpa, em grandes quantidades, e não percebe que está adoecendo aos poucos. Isso sem contar o impacto no intestino, no fígado, na memória e no humor. A lição aqui é simples e poderosa. Quanto menos ingredientes tem o rótulo, mais saudável é o alimento. E, se possível, escolha alimentos que nem precisem de rótulo, como verduras, ovos, peixes, sementes e grãos. Comida de verdade é aquela que a sua avó reconheceria. Se ela não saberia o que é maltodextrina com sucralose, seu corpo também não sabe lidar com isso. Esses pequenos ajustes, quando feitos com consciência, transformam o controle do diabetes, melhoram a energia, a memória, o humor e a qualidade de vida. O seu corpo responde. A glicose abaixa, o sono melhora, a visão clareia e você se sente mais dono de si, mais ativo, mais inteiro. Não é preciso milagre, é preciso consistência. Se esse conteúdo te ajudou, aproveite agora para se inscrever aqui no canal Celana Saúde Digital. Toda semana trazemos vídeos com orientações práticas, acessíveis e cheias de carinho, porque envelhecer não precisa ser sinônimo de dor ou limitação. Com conhecimento, apoio e fé, você pode viver com mais autonomia, força e dignidade. E me conta nos comentários, qual desses hábitos você já corrigiu ou vai começar a mudar? Eu leio tudo com atenção. Que Deus te abençoe com saúde, clareza e equilíbrio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.